Esse vídeo é patrocinado por todos os membros do canal. Muito obrigado a todos eles. E lembrando que você também pode se tornar um membro do canal. A partir do plano de R$1,99 você já tem benefícios exclusivos. Confira. Olá amigos e amigas do canal Cosmo Games, vocês que acompanham tudo certinho. Está aqui o segundo episódio do modo carreira com a Haas, né? Segundo episódio que é o GP da Espanha, um GP sensacional que já trouxe momentos fantásticos aqui com o nosso corredor principal, Matheus Brasil ou Cosmo, né? E aí dá pra ver o GP da Espanha através do nosso painel digital e dá pra ver tudo de cima. São 3 setores, 4.675 metros, 2 zonas de DRS, 1 zona de detecção. A elevação da pista é de 29,6 metros, são 16 curvas. E aí logo na primeira curva, que é sempre muito confuso lá na largada, dá pra ver em 2021 a disputa com Hamilton e Verstappen. Aquele duelo sensacional de 2021 acabou bem emocionante. E também dá pra ver aí na próxima curva, curva 4, Alonso versus Stroll. Aquela disputa sensacional, Aston Martin versus Alpine em 2021. Coisa que essa curva aí proporciona bastante pra gente. E dá pra ver aí na próxima curva também Lewis Hamilton e Valtteri Bottas em 2021 também. Lá dá pra ver que realmente é uma curva bastante emocionante com os dois companheiros de equipe. E aí dá pra ver os compostos que serão utilizados para essa corrida. Serão os compostos intermediários C3, C2 e C1. É essa a gama e os pneus de 18 polegadas que dá pra ver aí no painel digital. Você acompanha aí, telespectador, na Cosmo Games. Você acompanha aí agora o onboard cam do Matheus Brasil. Estou aqui com o Reginaldo Leme. Boa tarde a todos, aliás, boa noite. Sim, com certeza é uma pista muito emocionante para o Matheus Brasil. Está com uma Haas agora no momento. E você vê o TL1. E a gente vai conferindo agora cada minuto aí, cada segundo, aliás, cada décimo. Vamos analisando a volta do setor 1 do Matheus Brasil. Analisando o desgaste, acompanhando tudo aqui de perto. O Matheus Brasil já faz o setor bom, significantemente bom. O setor verde, o setor 1 é sempre mais complicado, né? Tem que pegar o jeito da pista mesmo. Opa, saiu um pouquinho lá. Matheus Brasil, 1% de dano, tá novinho o carro. E não vamos falar um pouco sobre o... Olha só, saiu um pouquinho. Fala sobre o regulamento aí, os pneus que são utilizados na pista, a quantia de voltas. Sim, com certeza. O sistema que eu achei mais interessante até o momento é o sistema de TL, né? Porque o sistema de TL, ele é um sistema completamente inovador para esse jogo, né? A princípio a galera só usa o sistema de Qualify, mas se você utilizar para ficar repetindo o Qualify, fica como se fosse TL, TL1, TL2, TL3, e lá vai Matheus Brasil, ó, segundo setor mediano. E falando sobre isso, a parte mais complicada da pista é sempre o setor 1, né? Porque você tem que saber se ajeitar logo na curva 1, na curva 2, naqueles zigue-zagues ali logo de início, são para confundir bastante a pessoa. Vamos lá, Reginaldo, vamos ver. P8 Matheus Brasil pegou. P8 logo no TL1, vamos ver o TL2. Final do TL2, momento tenso, Matheus Brasil bate 4%. Reginaldo, fala aí agora um pouco da importância das curvas, você saber monitorar, né, o carro nas curvas. E quanto que o carro vai ficando difícil de pilotar e mais lento a cada porcentagem que passa. Ah não, isso é um momento extremamente importante para falar sobre isso, para orientar o espectador que está assistindo o carro no jogo, no caso, qualquer carro que você pegar. O carro fica muito mesmo, muito complicado, né, para você conseguir controlar e assim também para você conseguir andar mais rápido quando o carro fica muito desgastado. É bem complicado mesmo controlar o carro. E olha só, pegou punição. Matheus Brasil pega punição. E aproveitar para falar sobre as curvas de novo. Sim, as curvas elas são obviamente muito importantes nesse jogo aí, principalmente nessa pista, porque ela tem uma zebra muito grande, né? Uma zebra muito larga. Dá pra ver que essa zona verde aí, que ocorre em todas as zebras praticamente, essa parte verde aí é a parte segura que o carro pode ir, né? Encostar tranquilamente, que não vai perder velocidade. Contudo, né, em algumas partes da pista, principalmente no zigue-zague inicial, isso pode perder um pouco de sentido no jogo, né? O jogo ignora completamente esse sentido e você acaba perdendo velocidade e pegando a punição. P8 para Matheus Brasil, um TL2. Momento inédito, Matheus Brasil pegou P8. Matheus Brasil pegou P8, lá vai ele. TL3, hein? Agora é o último momento
que ele pode utilizar ao seu favor. E lá vai ele se jogando na primeira curva, apontando para... Olha só como o carro, Reginaldo, ele tá indo muito para fora da pista, né? Ele fica completamente desbalanceado. E esse é que é o problema, né? Em relação àquilo que você tava falando mesmo, das zebras em específico, e principalmente do desgaste do motor. O desgaste do motor, quanto maior, mais fica difícil de você impulsionar o carro para frente, né? Acelerar, meter pé. E também, em compensação, você também tem dificuldade na hora de você fazer alguma manobra rápida, né? Esse é que é o problema. E agora a equipe Haas está tendo aquele problema que é em relação... Olha só, o Matheus Brasil está avançando bastante nas zebras, né? Aí acontece esse problema. Mas bom, em relação a isso também tem a Haas, né? A equipe Haas que não está dando conta, não tem orçamento suficiente para fazer o conserto do desgaste do motor toda hora, né? Depois dos TLs, ir para corrida com o motor zerinho. Por enquanto a Haas não está tendo essa compensação, né? Mas também diz ela que não influencia muita coisa. Pra mim influencia, né? Todo mundo acha que influencia, porque realmente é importante ter um motor menos desgastado. Mas é isso aí, é o orçamento que o Matheus Brasil tá passando essa dificuldade nas equipes menores. E lá vem ele, apontando, saindo da curva, apontando pra reta. Matheus Brasil aponta, liga o DRS, todos os 3 setores de amarelo. Fica amarelo, o Matheus Brasil consegue P8 de novo. E é isso aí, meus amigos, vejo vocês agora no grid de largada juntamente ao nosso amigo Reginaldo Leme e ao onboard de Matheus Brasil. Muito obrigado por tudo e vejo vocês até lá. Clima tá bom. Olha só que clima sensacional, um sol muito bonito. E vamos para as posições. Leclerc na primeira, Sainz na segunda, Verstappen na terceira, Pérez na quarta, Hamilton na quinta colocação, Russell na sexta, Norris na sétima, Matheus Brasil na oitava, Ricardo na nona, Ocon na 10ª colocação, abrindo a zona de pontos, Alonso na 11ª, Bottas na 12ª, Guan Yu Zhou na 13ª, Gasly em 14º, Tsunoda em 15º, Schumacher em 16º, Latifi em 17º, Stroll em 18º, Albon em 19º e Vettel em 20º. Isso aí. Boa largada, mais ou menos, né? Quando é boa largada a gente sabe que ela é mais ou menos. Pegando esse túnel de vácuo, Russell aqui logo na minha frente. Matheus Brasil larga bem. Matheus Brasil vem pra cima do Russell. Vem pra cima do Russell, ultrapassa o Lando Norris, ultrapassa as McLaren de Matheus Brasil, vem pegando o vácuo do Russell. Que grande prêmio já tá sendo esse, Reginaldo? Matheus Brasil vem chegando perto do George Russell. Vem na freada. Agora nesse mergulho é capaz que ele alcance 6ª colocação, Matheus pula pra 7ª. E lá vem ele, Matheus Brasil tenta uma brecha, mas não consegue. O Russell fecha. O Russell tá defendendo muito bem. Matheus Brasil com 15% de dano. E lá vem ele, pegando vácuo. Matheus Brasil. Matheus Brasil vem pegando vácuo. Matheus Brasil vem. Joga de lado, Matheus Brasil. Vem pegando vácuo, ganhando posição. Matheus Brasil consegue a posição de George Russell. Vem pra pegar a posição do Hamilton, não consegue. Matheus Brasil chega enfim na 6ª colocação. 6ª colocação importantíssima. A Haas já tá abrindo bastante pra cima da Mercedes. Mas lá vem ele. Matheus Brasil. Hamilton vem abrindo pelo menos 100 décimos agora. Matheus Brasil ficando uma encruzilhada, porque o Russell lá vem. O Russell vem chegando para aplicar manobra. Vem por dentro. Matheus por fora, faz a ultrapassagem, Matheus por fora faz a ultrapassagem. E lá vem ele. Matheus Brasil pra cima do Lewis Hamilton. Lewis Hamilton vem defendendo muito bem. E agora, Reginaldo? Corrida sensacional, corrida muito boa. Matheus Brasil só precisa tentar pegar o Hamilton. O que eu tô achando é que tá muito difícil para ele pegar o Hamilton. Fazer uma manobra agora é muito complicado, porque o Hamilton parece não estar dando mais aquela brecha, né? Ele tá disputando bastante com o Matheus Brasil, não tá deixando nenhuma brecha, nem para ele ultrapassar por dentro nem por fora. Mas agora ele pode ultrapassar.
Pode ultrapassar, não. Ultrapassou. Matheus Brasil faz ultrapassagem pra cima do Lewis Hamilton. E assume a quinta colocação. Falar em quarta colocação, será que ele consegue uma quarta agora? Vai ser complicado, porque o Pérez tem um motor muito melhor do que o dele. E ele já vem abrindo, porque ele já tá na reta, né? E isso pode ser agravante para ele, pro Matheus Brasil, né? Provavelmente o Matheus Brasil não vai conseguir o Pérez, mas a quinta colocação já é de extrema importância. Exatamente, exatamente. Matheus Brasil vem se aproximando do Pérez, Pérez vem abrindo o tempo. Vem abrindo, abriu, desacelerou, porque tá passando pelas curvas. Matheus abre a curva 1. Matheus abre a curva 1. Vamos ver agora os setores. Matheus Brasil faz o setor 3 mais rápido. Vamos ver o setor 1 agora. Da nova volta, da última volta. Lá vem ele. Normalmente o Matheus Brasil faz o primeiro setor mediano. Ruim, significantemente. Pegou tudo ali, pegou a zebra toda. Vamos ficar de olho. Parece que o Leclerc vai levar essa temporada de novo, hein? Leclerc tá demais. E olha só que o Matheus Brasil faz o segundo setor mais rápido. O carro também tá muito ruim do Matheus Brasil, tá com 25% de dano. Isso é um agravante. Mas lá vem ele, Matheus Brasil. Vem pra conseguir a quinta colocação. Esses pontos... Opa, que isso? Matheus Brasil erra ali na chicane, mas agora não importa mais. Porque o Matheus Brasil já tem uma boa distância entre Hamilton. Infelizmente sobre o Pérez. Mas lá vem ele, Matheus Brasil com 26% de dano, vem pra fechar. Que lindo final de semana. Matheus Brasil consegue os 10 pontos importantíssimos. Leclerc com 25, Verstappen em segunda colocação. E esse aí é o grid dessa corrida para quem quiser ver. Pessoal, que linda corrida, que lindo final de semana que nós tivemos. São muitas missões, talvez não dê para concluir tudo. Mas o importante, meus amigos, é que, cara, a classificação de construtores a gente já tá na quinta colocação. Inclusive, é a mesma colocação que a gente teve na corrida. Mas você vê que a Haas subiu para frente da Alpine. Então a Haas está melhor do que a Alpine agora nesse ponto. Eu quero ver de piloto, né? Piloto a gente pulou para sétimo, já passamos as McLarens. Eu falei, lembrando nesse início do vídeo, eu falei, cara, se a gente termina na frente das McLaren já tá ótimo. A gente já terminou na frente das McLaren nessa corrida mesmo. Então, cara, se a gente conseguir, talvez, uma quarta colocação, quinta colocação no próximo Grande Prêmio de Melbourne, que é o nosso ponto para melhora do carro, cara, vamos terminar aí, pelo menos, empacando com o Verstappen e com o Pérez. Mas, bom, o próximo Grande Prêmio é o Melbourne. Aguardo todos vocês lá. Muito obrigado pela presença de todos. E vamos que vamos fazer essa temporada ficar sensacional. Lembrando que depois dessa temporada com a Haas, vai ser a nossa última temporada de uma equipe com o Rookie 2. Então vamos começar uma temporada completa aqui no F1 Mobile, né? Com todas as pistas, com Jeddah, com Shakir, começando por Shakir, depois para Jeddah, Melbourne e por aí vai. Então vai ser incrível, espero todos vocês lá. E é isso aí, muito obrigado por tudo. Não se esqueça de conferir nas suas redes sociais, @CosmoGamesCG12 e o Instagram, @CosmoGamesCG122. E se inscreva no canal, né, para acompanhar essa série de perto. Muito obrigado por tudo e até a próxima. Valeu, Air Cosmo!